Vamos dar as boas-vindas à nossa próxima atividade. Vamos agora falar sobre a grandeza dos pequenos. Como nano, micro e pequenos streamers se tornam um diferencial no mercado publicitário. Para conversar com a gente, quero convidar aqui ao palco Daniela César e Pedro Ferraz. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas, por favor. Para passar? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela Galo, a gente é da empresa Warrior Streaming. Somos uma empresa que faz toda a conexão entre as marcas e os lives streamings de gamers brasileiros. Pedro está aqui com a gente. Vai lá, Pedro. Então, muito prazer, eu sou o Pedro, eu já estou no mercado de trabalho há 10 anos, trabalhando com operações, com passagens em finanças, planejamento, mas nesses últimos 3 anos eu acabei me apaixonando pelo mundo de games e eu estou trabalhando em agências de game, agora na Warrior com a Dani, mas sempre cuidando desses criadores de conteúdo. Como eu sempre cuidei de uma leva de criadores muito grande, eu comecei a perceber a grandeza que esses pequenos podem ter e o diferencial que eles podem ser para as marcas publicitárias. Então, por conta disso, vim aqui também hoje para falar um pouco junto com a Dani e explicar o porquê disso para vocês. Então, a gente vai fazer uma introdução rápida sobre o mercado de game brasileiro, né? Primeiro, para trazer aqui alguns números internacionais de como é que é esse mercado no mundo. Então, a gente está falando aí de um universo de mais de 30 bilhões de horas assistidas em 2022. Live streaming é a bola da vez hoje, né? E a gente acredita que é uma das formas mais populares de assistir, né, e de desfrutar jogos sem precisar estar jogando, né? Como grandes números aqui do mercado, hoje o game, né, o universo game, ele já supera o universo de cinema e música, né? O maior mercado de entretenimento no mundo. Já são mais de 2,4 bilhões de jogadores em todo o planeta. E aí a gente já vê alguns movimentos de grandes empresas de tecnologia, como o YouTube, a Twitch, né? A Amazon comprando a Twitch, e várias empresas aí colocando seus cercadinhos aí nesse universo que tem aí um potencial de audiência muito grande, né? Falando um pouco dos números brasileiros, o que a gente vê é que o mercado brasileiro já movimenta aí 2,7 bilhões de dólares, né? Já somos a segunda maior audiência do Twitch no mundo. E quando a gente olha aí individualmente alguns números, a gente vê que são números tão grandes quanto os internacionais, né? Desde lives mais assistidas no Twitch e no YouTube, média de pessoas assistindo streaming a qualquer momento do dia, ou mesmo média de canais streamando ao longo de todos os dias da semana. No Brasil, a gente já vê aí, através da pesquisa PGB Brasil, que mais de 74% da população brasileira já se declara gamer, né? Um número muito grande de pessoas. E esses gamers brasileiros são pessoas que têm alto poder de consumo, né? A maioria deles, ou 60% deles, gastam acima da média brasileira, 55% afirmam que gastam dinheiro jogando, né? E 40% dizem que consomem, né, live streaming ou jogam diariamente pelo smartphone ou outros devices. Quando a gente vai olhar um pouquinho aí o perfil dessas pessoas, a gente vê, né, e quebra aí uma série de estereótipos, onde a gente imagina que é só adolescente, um pouco mais masculino, esse perfil. Não é nada disso, né? A gente já tem aí uma presença muito grande de mulheres nesse universo. Em termos de device, tem aí uma penetração, por exemplo, em smartphones muito grande. Em termos de faixa etária, apesar de ter ainda muito jovem e adolescente, a faixa etária de 20 a 49 anos é a predominante, né? Então a gente está falando de jovens adultos. Em termos de classe social, é um universo que transita em todas as classes sociais, porque apesar dos devices como PlayStation e Xbox não serem tão acessíveis em termos de preço, você consegue assistir uma live streaming e, como eu falei, é um jeito de jogar sem estar jogando.
E a gente já percebe que essa temática gamer, ela já transita e passa aí de geração por geração. Tem uma penetração muito grande em diversas gerações. Falando um pouquinho aqui do outro lado da mesa, né, como é que é a vida desses streamers, e indo um pouco mais para o nosso tema, né, de falar dos pequenos e micro e nano streamers, esses caras, eles têm uma grande inspiração nesses grandes nomes, né? São jogadores que têm aí uma quantidade de followers muito grande, né? Mas tem também fãs muito fiéis, né? Uma credibilidade muito grande com essa audiência. Mas no mundo a gente percebe que 99% dos jogadores ou das pessoas que estão fazendo streaming hoje são pequenos demais, né, para acessar marcas anunciantes, para acessar grandes agências de publicidade e para monetizar seus canais, né? Quando a gente olha e coloca uma lupa numa plataforma como o Twitch, por exemplo, a gente percebe que só 1% do Twitch é composto pelos big streamers. 99% de uma plataforma como essa é composta por pequenos, médios e micro streamers, né? Que são caras que não têm uma estrutura de empresário, equipe de marketing para buscar empresas para monetizar seus canais, né? E muitos deles acabam desistindo da profissão, né? Então a gente trouxe aí alguns dados, né, que o Pedro vai discorrer para explicar para vocês como é que a gente classifica e enxerga o tamanho desses streamers, né? Exatamente. Então, para começar aqui com vocês, a gente trouxe aqui em cima uma classificação padrão do mercado, onde ela ainda é baseada em seguidores, em número de redes sociais. Só que quando a gente aterriza aqui, e o que eu quero mostrar para vocês, em quem são eles, eu gostaria de trazer um pouco mais da visão Warrior, né? O que seria a visão Warrior? Por que é muito mais importante eu olhar dessa forma quando eu falo em live do que do número de seguidores em específico? Quando a gente leva para o meio da televisão, para tentar explicar um pouco mais fácil para vocês, essa audiência de pessoas simultâneas, ela é como se fosse o Ibope, né? O número de audiência que aquele programa dá. Então, quando eu falo do nano streamer, eu estou falando daquela pessoa que ela tem até 10 pessoas simultâneas ali assistindo ela, em média, por várias horas. O micro, ele já chega a um número de quase 50 pessoas, e a partir do momento em que a gente pula para os pequenos, aí já dá uma aumentada legal, e a gente chega a quase 200 pessoas, em média, assistindo eles. Então eu quero que vocês prestem atenção nesses números, pois são dessas pessoas que eu queria falar, e o quanto elas podem ser grandes, apesar do Ibope ser pequeno. Porque o que na cabeça de todo mundo deve estar passando, pô, mas uma pessoa com um Ibope tão pequeno, como que ela vai ser um diferencial para o mercado publicitário? Obviamente que vale mais a pena eu estar entre os grandes e os gigantes. Sim, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é um pouco desse diferencial que a gente pode ter e o valor que esse pequeno streamer pode ter a partir do momento em que a gente diversifica esse investimento. Então, diferente um pouco da televisão e do Ibope, como eu trouxe para vocês, a live streaming, eu acho que a maioria de vocês aqui já deve ter consumido alguma ou são consumidores diários de lives. Vocês sabem que ela tem uma interação muito grande, até porque você está assistindo, mas ao mesmo tempo que você está assistindo, você está participando junto com aquela pessoa. Você faz parte da transmissão, você fala com o apresentador em real time. E isso, para os pequenos, o que causa é um alto nível de interação. Então, quando ele tem 10, 50, 100 pessoas na live, a live dele ainda é plausível dele interagir com todas essas pessoas. E, além disso, vai se criando uma forte conexão emocional ali, porque aquelas 10 pessoas, elas estão basicamente convivendo diariamente, seja em grupos que foram criados e tudo mais, porque elas chegaram no mesmo lugar com o mesmo sentimento de, pô, vou assistir alguém jogando, eu me identifiquei com essa pessoa, e por que não eu conhecer as pessoas que também estão consumindo isso? Então essas 10, 50 pessoas, elas criam uma conexão emocional e a partir daí gera esse grande senso de comunidade. E a partir do momento em que você tem esse grande senso de comunidade, é aí que começa a virar um solo fértil para o mercado publicitário. Por quê?
porque você tem um público que ele é totalmente dedicado e engajado à sua live, então são 10, 50, 100 pessoas, só que todas elas ali estão brigando pela mesma coisa, porque é uma comunidade, todos são amigos, então por que não fazer aquilo crescer? E aí, a partir do momento em que você tem esse público dedicado e engajado, o ambiente ele vira completamente influente. Então, vira realmente um solo muito fértil para a marca, já que a gente chega num alto nível de confiança e de cumplicidade, né? Que é aquele companheirismo de, pô, eu cheguei aqui, isso me diverte por muitas horas diariamente, esse cara faz isso por mim, então por que eu não ajudar ele também? E aí que gira um grande diferencial para as marcas publicitárias, que eu vou tentar explicar nesse slide para vocês, onde eu mostro o porquê que é importante ela não estar só com os grandes. A partir do momento em que ela ativa a marca com esses grandes e gigantes, obviamente que ela está gerando aquele awareness, né? Aquela divulgação em massa, aquele conhecimento da marca. Isso realmente é muito importante. Só que as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo do gigante, elas já estão acostumadas com aquilo. Então a taxa de conversão dessas propagandas, elas são muito baixas. O que ele ganha realmente é com a divulgação em massa, né? O conhecimento daquela marca. Mas a partir do momento em que você adiciona na equação esses pequenos, nanos e micros, você vai ter o que o gigante não consegue te oferecer, que é, como eu falei no slide passado, essa interação, esse senso de comunidade em que gera essa performance. Porque a partir do momento em que a marca entende isso e ela se coloca como um patrocinador ou ela faz uma ação com o pequeno, ela vai ver que a taxa de conversão desse pequeno ela é absurda. Porque sendo 50, 100, 200 pessoas, a partir do momento em que aquilo é inserido naquele meio, gera uma taxa de conversão absurda, porque o cara ele pensa da seguinte maneira: se essa marca está ajudando a minha comunidade, é super legal, o que já dá um belo de uma valorização para a marca, mas o que é mais legal ainda é que ela vai conseguir converter 80%, 90% daquelas pessoas a chegar até o consumo final. E isso é, assim, magnífico se você para olhar para o mercado publicitário, porque é muito difícil você conseguir essas porcentagens. Aí vocês vão dizer, mas são poucas pessoas. Então, mas esse pouco número de pessoas, a partir do momento em que você investe em vários pequenos, em 10, 20, você está criando um grande que ele tem uma taxa de conversão absurda. Então, isso se torna muito importante para a marca e, além disso, oferece para a marca algo que, para mim, é impagável e deixa essa equação praticamente perfeita, que é aquela valorização da marca dentro da comunidade, dentro desse meio de stream. Porque hoje, para quem streama e tudo mais, para quem é pequeno streamer, eu que já estou passando por isso há muito tempo, eu consigo ver, é muito difícil no começo, porque, como a Dani falou, você não tem ninguém para te auxiliar. É tudo um sonho e você faz tudo sozinho. Então, a partir do momento em que vem essa marca ajudar a desenvolver esse ecossistema e não fica travada só nesses gigantes, a gente tem uma equação perfeita que é a divulgação em massa do gigante, mas também a contribuição com todos esses 8 milhões que a Dani falou lá atrás de pequenos, para também ajudar a desenvolver e a trazer novos talentos, porque um Gaules, um Coringa da vida, eles também já foram pequenos. E eles aproveitaram literalmente essa oportunidade. Só que essa oportunidade ela é muito difícil de aparecer. E é um pouco disso que eu trouxe no último slide, apenas para vocês entenderem também o porquê é difícil, porque é o que eu falo para a maioria das pessoas. Parece ser um oceano azul gigantesco para a gente explorar, um solo muito fértil, mas por ser um mercado que está em exponencial crescimento, e ele é muito novo ainda, as marcas não sabem como entrar nele. E aí que mora a dificuldade. A primeira coisa que elas fazem, geralmente, é procurar as plataformas de stream. E essas plataformas de stream automaticamente direcionam esses incentivos para os grandes. Por quê? Porque os pequenos, geralmente, eles ainda não atingiram aqueles objetivos impostos pela própria plataforma para que ele comece a ganhar com as marcas. Então, aquilo nunca chega para os pequenos. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é, a marca,
ela sabe que demanda muito tempo você cuidar de criador de conteúdo. Realmente não é fácil. Você precisa fazer uma curadoria. Você depende de relatórios vindo deles, às vezes, e quando você pega 1 ou 2 gigantes, você está falando com 2 pessoas. Se você tira o investimento de um gigante e traz 20 pequenos para trazer essa performance, como eu falei, é difícil demais, porque você tem que lidar com 20 pessoas diferentes e são pessoas que não estão acostumadas com aquilo. E geralmente são elas que fazem tudo. Então, é mais uma complicação. E a última delas é não conhecer a linguagem das plataformas, porque eu vejo muito hoje, e há esses 3 anos trabalhando com marcas e pequenos streamers, que muita marca quer entrar, mas ela quer entrar da mesma forma que ela entra numa televisão, ou numa rede social de vídeo curto, ou no Instagram. E para live stream isso é totalmente diferente. Então ela também acaba se perdendo, e aí ela vê que talvez não seja o que ela imaginava e dá uma recuada. E aí eu trouxe esses 3 pontos só para devolver a palavra para a Dani, e ela mostrar um pouquinho do que a gente está criando na Warrior aí nesses últimos 4 meses, justamente para tentar ajudar esse ecossistema, mas também para facilitar a vida das marcas e tentar fazer esse trabalho para esses pequenos streamers. Então, como o Pedro falou, é um universo aí muito promissor de audiência para os grandes anunciantes, né? E a dificuldade desses pequenos streamers. Então a gente foi para a Polônia, buscou uma empresa de desenvolvedores, trouxemos uma tecnologia para o Brasil para conseguir trazer e possibilitar essa ponte entre o mercado anunciante e os streamers de todos os tamanhos, do maior, do gigante ao nano, para que todos eles conseguissem monetizar os seus canais, né, e com isso fazerem mais produções de melhor qualidade. Então, como é que a gente trabalha, né? A Warrior, como eu falei, a gente faz essa ponte. Todos os nossos streamers cadastrados na plataforma trabalham, basicamente, na sua maioria, dentro do Twitch e do YouTube, subindo suas lives. E a gente faz essa ponte para levar aí a marca anunciante para os streamers de todos os tamanhos, tá? Então, o Pedro, ele é o responsável por cadastrar esses streamers dentro da plataforma. É uma forma muito fácil de se fazer. 30 segundos, preenche um DocSign, você já está cadastrado gratuitamente. E a partir do momento que as campanhas começam a ser ativadas, desde que esse streamer esteja na wishlist dessa campanha, ele pode participar e, com isso, monetizar seu canal. Basicamente, o que a gente veicula, né, dentro do canal é uma peça criativa do anunciante do lado esquerdo e, simultâneo a isso, sobe uma URL no chat link, onde o cliente pode determinar o direcionamento para um website, para uma landing page, para uma página promocional. O streamer, ele não tem trabalho nenhum, ele só precisa aceitar participar da campanha. E Dani, o que eu acho que é bem legal da gente falar também é, a gente percebeu um problema que também estava acontecendo nesse mercado de live streaming, que é os ads, eles são muito recorrentes, e para essas lives desses pequenos, geralmente vem 7, 8 de uma vez e tomam a tela inteira. E a gente pensou, pô, a gente tem que ajudar, a gente tem que criar uma solução, mas de uma forma em que a gente não atrapalhe mais aquilo, né? Porque, pô, se a gente for incluir mais propaganda, vai praticamente virar um show de propagandas. Então a ideia é entrar de uma forma em que não atrapalhe o jogo e também não atrapalhe o público. Essa inserção publicitária, que a gente chama de impressão, acaba remunerando o streamer, né? Ela entra de uma forma não intrusiva, ela não é bloqueável, ela não aceita adblock, ela também não é skippable, e diferente dos formatos que as grandes plataformas como YouTube e Twitch vendem, que são os pré-rolls ou os mid-rolls, que interrompem a transição da live streaming, no nosso caso, não. A gente deixa ela rolando e muitas vezes até tem participação ou algum tipo de testemunhal, algum tipo de conversa no chat sobre essa campanha. A nossa plataforma funciona da seguinte forma, né? De um lado, as marcas anunciantes cadastram suas campanhas. A gente tem, a equipe do Pedro faz toda a seleção de filtros, né? Que você pode escolher por streamer, por target, público-alvo, mercado, total de investimento, quantidade de impressões, frequência de aparições por dia e por hora streamada, tipos de jogos, pode fazer wishlist, blocklist dos jogos que você não quer aparecer.
A partir do momento que isso é implementado, os streamers do outro lado da plataforma, eles veem essa campanha, eles sabem quanto eles vão receber para participar dessa campanha, eles clicam e dão um aceite. A partir daí, a gente tem todo o monitoramento de resultados da campanha, né, junto ao cliente, um relatório de post-buy no final do processo, e quando todo o processo de faturamento com o cliente acontece, a gente libera a wallet digital para esse streamer. Tá? Então, aqui a gente contempla em todas as campanhas todos os tamanhos de streaming. Aqui é um exemplo do que a gente está fazendo uma campanha de Coca-Cola, onde você pode ver que a gente tem um lab criativo que faz o desenvolvimento criativo dessas peças. É de um jeito muito suave, não é uma propaganda intrusiva ou agressiva. O que hoje é muito importante também, né, Dani? Falar a linguagem do game, né? Como eu falei, não adianta você, como publicitário, querer fazer uma propaganda que você faz na televisão igualzinha para uma live stream, porque não vai funcionar e não vai ter a mesma assertividade que você conversar na língua daquele público. Então, eu acho que isso também é muito importante. E para o cliente, como a gente tem a possibilidade de subir junto com a peça criativa a URL no chat box, para o cliente ele também consegue medir resultados de clique, vendas, enfim, tudo que acontece depois que a pessoa entra no ambiente ou no site do cliente. Aqui um outro exemplo, esse é um exemplo do lançamento do filme do Batman, onde até o streamer ele acaba interagindo com a peça. Então, a gente consegue colocar a peça e trabalhar todo o espaço de tela do jogador sem atrapalhar a jogabilidade dele, né? O streamer, inclusive, ele pode selecionar aonde ele quer que apareça para que essa peça criativa não atrapalhe o layout do jogo que ele está jogando, né? Se, porventura, o jogo tiver algum score em algum canto, ele pode posicionar a peça criativa do anunciante em outro lugar. Aqui um outro exemplo também de veiculação da marca PokerStars, que está veiculando agora com a gente. E por fim, a gente queria também trazer para vocês a possibilidade também de inteligência artificial, onde a gente tem, dentro da nossa tecnologia, a leitura de certos momentos do jogo, onde a publicidade aparece conforme esse momento pré-definido, né? Então, a gente tem aqui um case de Danone, que foi feito lá na Polônia, que é uma das nossas filiais, onde eles exploram a energia do jogador, e cada vez que a energia do jogador fica menor do que um determinado percentual, o ad, né, a campanha do anunciante aparece. É um produto para dar energia, tá? Pede para ele dar o play. Você pode dar o play? Danio, along with its small hunger character, has been present in Polish homes for decades. But recently, this snack, known for helping us regain our energy, was struggling to find its consumption moment in a more culturally relevant way. We found the perfect moment, interacting with gamers live on Twitch, exactly when their energy in the game drops. Except, ads on Twitch could not do that. They could only be displayed at random moments in the game. So, we've created the first image recognition algorithm that enables the analysis of gameplay in real time on Twitch, automatically triggering the ad precisely when it detects that your character's health points have dropped. Our AI has analyzed thousands of streams to understand what's going on within a game. And then it triggered Danio's ads at the precise moment when the player's energy ran out. The most popular streamers in Poland have interacted with Small Hunger. I będzie mnie obrażał, że jestem nobem. Mały głód ci też gratuluję, patrz, tu. Nie brakuje mocy, mały głód, tylko brakuje skilla. Ja może rzeczywiście muszę coś zjeść. In just 1 week, we reached over 650,000 gamers. We gained 2.2 times more positive mentions about brand and social media. And finally, we have created a tool that is changing the game for the brands by allowing them to customize their communication to any event that happens in the game in real time.
Acho que aqui tem um exemplo bem legal também de trabalhar a inteligência artificial, não só nos grandes, mas a gente pode contemplar todos os pequenos também. Com isso, a percepção desse jogador junto à audiência dele é muito melhor, né? Ele passa mais credibilidade, passa E o mais legal qualidade é que de produção. Como eu falei, como são artes desenhadas para o game, é muito legal que, pô, ele perdeu a energia, aparece o boneco da Danone falando, pô, parece que está sem energia, seu noob. E aí ele fala, pô, ele tá brincando comigo. Então ele interage com aquela peça, deixando aquilo tudo muito mais legal. E acho que isso é um grande diferencial também do que a gente consegue fazer. Exato. E é isso, gente. A gente quer abrir aí, se vocês tiverem alguma pergunta, algum ponto para colocar. A gente está aqui aberto para responder. Aqui estão os nossos contatos. Se por acaso... Se tiver algum streamer aí, pode me chamar. Se tiver algum tá? streamer, pode se conectar com o Pedro. Vou facilitar a sua vida. O Pedro ajuda a conectar na plataforma e a partir daí já começa a ganhar dinheiro no live. É isso. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal.